Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma live da ESA Mato Grosso. Vamos dar início essa semana com a doutora Flávia Trentini, professora da USP. Agradecer muito, imensamente também o apoio que nós temos do Grupo Atami. Obrigado, Carol, por estar sempre nos auxiliando, tá? Junto com a gente nos cursos presenciais também, lá na ESA, quando a gente estava totalmente ativo, né? Mas retomando as nossas atividades, com certeza, vamos dar início a todas as nossas programações junto com o Grupo Atami. Vou chamar agora a doutora Flávia Trentini, tá? Uma professora da USP, escreve várias obras sobre direito agrário e hoje nós vamos falar sobre direito agrário, contrato agrário na Covid-19. Já acabei de chamá-la. Professora Flávia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com a senhora, falando um pouquinho sobre direito agrário, contrato agrário. E nós já tivemos juntos aqui em Cuiabá, né? A senhora já ministrou um curso aqui e foi um sucesso, tá? Só elogios. Agradeço bastante sempre a oportunidade que nós temos de estar junto com você na escola aqui da OAB. Obrigado, professora Flávia. Sei que seu tempo hoje é um pouco curto, então vou deixar aberto para a senhora falar um pouquinho para nós sobre o contrato e os reflexos que nós estamos vivendo neste momento da Covid-19. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Bruno, sempre muito simpático, ao me receber em Cuiabá e também nos convites que se sucederam. Gostaria também de agradecer e parabenizar o trabalho do Grupo Atami, na pessoa da Carol. Sim, poucas vezes eu encontro tanta capacidade de trabalho e simpatia reunidas na mesma pessoa. Então, é um prazer para mim toda vez que vou a Cuiabá, toda vez que falo com vocês. Nós tínhamos aí um encontro dia 28 de maio, que infelizmente, devido à pandemia, também afetou a minha ida a Cuiabá. Então, é um enorme prazer, estado que eu tenho um carinho especial, principalmente com vocês na ESA. Iniciando, né, acho que talvez a situação, falando um pouco de pandemia, né, para ver como o Brasil tem resultados diferentes nesse momento. Antes de iniciar, eu estava olhando os dados. A minha cidade, eu trabalho na Universidade de São Paulo, mas no campus de Ribeirão. Ribeirão hoje tem mais casos confirmados que todo o Mato Grosso. Infelizmente, nós chegamos no estado de São Paulo a 2.000 mortes no dia de hoje. Então, assim, acho que isso é um reflexo, obviamente não quero ser do tamanho do Brasil, do impacto dessa pandemia que nos atinge de forma variada. Isso para dizer que o agro também vai sentir exatamente dessa maneira. Então, setores do agro serão mais afetados, e setores menos afetados. Eu acho que essa ideia que eu trago para vocês de dimensão do que hoje o estado de São Paulo está sofrendo diferente do Mato Grosso, eu acho que vai ter reflexo exatamente nas mesmas proporções no agro. Bruno, assim, se me permite, eu queria iniciar, e essa é uma fala que eu trago em vários momentos, tanto em sala de aula quanto em trabalhos escritos, do que é o agronegócio, né? Porque pessoas que não trabalham no agro, imagina assim, tem aquela dimensão, o agro é feito para os grandes, né? O agronegócio, o Brasil do agronegócio, obviamente isso reflete o estado do Mato Grosso, né? Mas conceitualmente na técnica, o agronegócio é muito mais do que isso, né? Ele vem a ser uma reunião de toda a cadeia. Esse é o conceito de Harvard, do final da década de 50, que traz a ideia exatamente da importância do dentro da porteira, do
depois da porteira, alguns autores preferem utilizar dessa forma, mas nada mais é do que a concatenação de todo, desde a produção, desde o insumo até a distribuição. Acho que isso é importante a gente ter a dimensão, primeiro, do que é o agronegócio. O agronegócio não é só o exportador, mas como também o exportador. Então, diante disso, nós temos inúmeros tipos de empresas rurais incluídas. E esse também é uma análise que eu faço, faz parte, e aí o conceito jurídico, né, faz parte do agronegócio a empresa rural, porque a empresa rural nada mais é do que aquela responsável, né, por desenvolver um ciclo biológico animal ou vegetal. Então, nessa proporção, essa empresa toma dimensões conforme, aleatoriamente, conforme a área que está. Ou seja, eu tenho dentro do agronegócio o feirante, né, aquele que planta o tomate, que planta o morango, porque ele tem uma atividade organizada voltada para o mercado. E esse é o conceito de empresa rural. Ele faz parte do agro porque ele compra insumos, ele desenvolve uma atividade rural, que nada mais é que uma atividade de desenvolvimento do ciclo biológico, pode transformar ou não, e ele tem uma saída para o mercado, que pode ser lá na feira, pode ser, ou seja, entregas. Então, esse setor, o hortifruti, dentro dos meus exemplos, é um setor que provavelmente vai sentir os impactos dessa pandemia de forma diferenciada, quanto um agro, no sentido um agro com uma cadeia maior de dimensão, ou seja, veja aí vocês, nós temos uma previsão de um recorde de safra de grãos. Então, Mato Grosso, provavelmente, no que é aquele mais visível de agro, que são empresas, obviamente, que desenvolvem, que sofrem os mesmos riscos, mas elas têm um mercado que é um mercado exportador, ou seja, não necessariamente esse mercado vai sentir nas mesmas proporções do que aquele que faz parte também do agronegócio, mas está mais voltado ao consumo, à demanda interna do Brasil. Ou seja, nessa proporção é o reflexo do que é o Brasil. Nós temos várias situações de empresas rurais dentro do agro que sentirão o impacto da pandemia de forma diferenciada. Mas você acha que vai ser durante esse período? Não, né? O reflexo ele vai vir um pouco além desse período, né, Flávia? Acho que sim. Acho que o que nós estamos sentindo hoje são coisas do passado, Bruno, né? Então, toda a cadeia estruturada, obviamente, alguns setores do agro, e eu citei o hortifruti, eles já estão sentindo. Mas talvez mesmo os maiores, né, nesse caso, né, porque o conceito de empresa rural não está restrito a dimensões, mesmo os maiores, no momento posterior, podem sentir. Hoje, né, essa previsão também baseada no passado, essa semana ouvindo economistas, o agro é o único setor que tem uma previsão aí de aumento no PIB em cerca de 2,9%. Mas isso foi, obviamente, uma previsão feita com um olhar anterior à pandemia. Então, eu acho que nenhum das várias empresas que compõem, né, vários tipos de empresa, as várias dimensões dessa empresa, nenhum deles está livre de sentir os impactos da pandemia, ou agora ou no momento posterior. Correto. E esses reflexos podem acarretar, a gente entra um pouquinho nos contratos, seja um contrato de parceria, seja no contrato de arrendamento, né, professora Flávia? O que você falaria um pouquinho para a gente nesses reflexos que podem impactar nesses contratos? Bem, tomando essa dimensão, não falando só dos contratos agrários típicos, mas uma dimensão de contratos agrários, certamente nós sentiremos lá na ponta a questão de financiamentos, insumos, a compra de insumos. Então, todos esses contratos, eles compõem, né, fazem os elos das transações que nós temos no agronegócio. Então, desde o financiamento, o insumo, até o fornecimento dos produtos. Eu acho que todos sentirão o impacto. Especificamente, nos contratos agrários típicos, o contrato de arrendamento e o contrato de parceria, como contrato de integração, minha análise, essa é uma análise que eu fiz
tem um projeto de lei, o 1179, que é do período emergencial, né, estabelecido, está já com o parecer da relatora, da senadora Tebet. Num primeiro momento, incluía os contratos agrários, né, principalmente o contrato de arrendamento. Num segundo momento, ele foi retirado desse regime especial transitório. Por quê? Eu acho que uma decisão acertada, porque talvez o contrato de arrendamento, isso assim, em um momento inicial, obviamente, ele não necessitaria desse regime de urgência. Por quê? Porque nós temos determinações já expressas no Estatuto da Terra e no Decreto 59566 que dão margem à resolução, né, de possíveis problemas derivados. É óbvio que, como é um caminhar, eu brinco com os meus alunos, bom, nós hoje temos uma previsão daqui 2 semanas, né? Mas o que se antevê que os contratos de cessão do imóvel rural sofram menos do que os outros que estão na ponta. Por quê? Porque nós temos determinações, já citando aí como exemplo o artigo 95 do Estatuto da Terra, que diz que se pode prorrogar o contrato agrário até o final da colheita, caso nós tenhamos algum empecilho, somente de trabalhadores para que se faça a colheita. Essa semana eu estava lendo o caso do Espírito Santo com a colheita de café, que pode ter esse problema, então vai variar. Então, a princípio, eu considero, e aí é uma primeira análise, que o que nós temos, tanto no Estatuto da Terra, quanto no Decreto 59566, regulando os contratos, tanto de arrendamento quanto de parceria, eles são suficientes. Né? O que nós tínhamos na PL, na primeira, né? No primeiro momento da PL 1179, eram 3 artigos, 11, 12 e 13 especificamente, quanto à notificação, os casos de notificação do direito de preferência. Então, um prazo estendido no primeiro artigo para o dia 30 de outubro, 30/10 era a previsão, e depois o artigo, acho que é o 12º, estabelecia que nós teríamos uma prorrogação aí dos arrendamentos também até o dia 30. O que de uma forma é um pouco perigoso, né? A notificação teria a sua explicação em razão dos cartórios. Eu acho que não é uma dificuldade hoje encontrada para notificação extrajudicial, mas a previsão de uma prorrogação nos contratos de arrendamento seria um pouco mais, vamos lá, difícil de ser verificado na prática, ou seja, traria um pouquinho mais de problemas. Claro, então assim, porque hoje todo mundo, quando fala em contrato, vou falar de uma forma um pouco mais geral, eles já vêm com a teoria da imprevisão, né? Com a teoria da imprevisão e agora do caso fortuito. Então, vendo esse lado hoje do direito agrário, que já proporciona, através do Estatuto da Terra, não teria tanta inovação, então, para trazer com o caso fortuito, a teoria da imprevisão. Então, nesse aspecto, contrato agrário seria o caso? Bruno, o que eu vejo? Eu acho que sempre é possível. Eu acho por isso que eu digo. A princípio, essa é uma visão mais ou menos economia. Eu estou olhando para trás, não estou olhando para frente. Então, existe sim essa possibilidade. Acho que nós temos, e não vendo só, vendo a cadeia de contratos, né? Os inúmeros elos dessa cadeia. Acho que sim, é possível, talvez menos na seção, nos contratos agrários típicos, né? O contrato de parceria, arrendamento e integração, menos desse, mas existe todo um elo do agronegócio, ou seja, ele é formado de vários contratos, que não só o contrato de cessão. Então, o que eu analiso? No primeiro momento, existe sim a possibilidade da teoria da imprevisão da onerosidade excessiva, que nós temos ali 317, 478 e seguintes. É claro que a pandemia se enquadra, mas nós temos que ver que são contratos que devem ser contratos onerosos, de execução continuada, e o fato imprevisível. O fato imprevisível nós temos, né? A pandemia, óbvio,
não estava na conta de ninguém. Então, mas existe aí outros critérios, né, que não são estritamente não é só estritamente o critério da imprevisibilidade, ou seja, existe uma composição que deve ser analisada. Mais do que isso, eu acho, Bruno, que a possibilidade de revisão ou resolver o contrato, nesse caso, ela vem antecedida de uma negociação. Isso é importante. Acho que em todas as áreas que nós temos contratos, sejam eles quaisquer, falando de uma gama de contratos da vida, hoje é o momento, antes de se judicializar, de se tentar uma negociação. Eu acho que o próprio artigo, os artigos do Código Civil, eles dão essa margem. Então, se revisa, um primeiro momento, tenta-se conservar os contratos, para depois, então, no momento posterior, nós termos aí um caso de não conservação, chegaremos ao extremo. Acho que a negociação é hoje a palavra da vez. De negociar a situação, tanto o Código Civil dá essa margem, mas como as situações de vida, para todos os nossos contratos, impõem a negociação. Então, esse eu acho que seria uma possibilidade, mas é claro que existe também a possibilidade do 393, ou seja, inadimplemento. Inadimplemento que se resolve aí, caso fortuito força maior, a discussão clássica do direito civil, quem é quem. Eu brinco que eu gosto do Pontes de Miranda, ou seja, não faz diferença, o próprio artigo não faz diferença, você coloca caso fortuito força maior, onde você enquadrar, e os civilistas se dividem, citando aí o que eu lembro de memória, Caio Mário, com a visão de caso fortuito ligado à natureza, Gonçalves já de um posicionamento totalmente oposto. Enfim, o 393 também inadimplemento da obrigação, no caso se resolve sem perdas e danos. Mas eu acho que isso deve ser no momento de situações mais extremas. Nós temos que privilegiar nesse momento as negociações, para depois então pensar em situações jurídicas, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, ou mesmo o caso de inadimplemento contratual. Teve uma pergunta aqui, Flávia, que eles estão perguntando que a hora que você comentou da notificação, se ela pode ser feita via e-mail também. Já no direito agrário já foi meio que pacificado, Existia essa discussão um tempo atrás a respeito que deveria ser que tipo de notificação, então a priori se aceita a notificação também via e-mail. Mas acho que não tem nenhum prejuízo também, hoje os cartórios estão andando de se fazer uma notificação extrajudicial. Não, entendi. Então, esse caso, assim, o reflexo, ele pode até vir, mas são de imediato não vai sentir tanto, Vamos falar um pouco aqui do grandes agros, as grandes plantações, aqui neste momento o reflexo ainda não está ainda visível, professor Flávio? Não, eu acho que principalmente para o grande vai demorar um tempo maior, Então nós temos talvez na compra de insumos, esses insumos hoje nós estamos terminando, safras, que tem vai ter um preço mais elevado, tendo o dólar com essa alta aí dos últimos tempos, quase chegando a 6, então nós vamos ter reflexo mais para frente. Mas acho que nenhum setor é mais ou menos, acho que a ideia do agro é mais ou menos a ideia da nossa vulnerabilidade. Todos nós estamos suscetíveis a ter o corona, não sabemos como o nosso organismo vai funcionar. Então, utilizando, acho que o agro da mesma forma, Ele está vulnerável, menos que outros setores, porque é um setor essencial. Isso é importante que se tenha a dimensão da cadeia, que é importante para o agro, que é a plantação da semente até a distribuição, não só a distribuição, não se faz a distribuição sem lá na frente alguém ter feito semente, ter colocado insumos, e esses setores podem sofrer, sim, variações que são trazidas nesse momento pela pandemia.
Entendi. Então, esse reflexo é agora desses insumos de imediato, né? Essas altas que É, podem ocorrer nesse momento. Com eu isso, vai acho, refletir na venda amanhã ou depois, né? E se com já for, certeza. se já tiver algum contrato já pré-estabelecido de compra ou de venda, antes mesmo, né? Que alguns agricultores já plantam já com a colheita vendida, né? Que já quase pronto. Então, esse reflexo pode vir nesse aspecto contratual, né? Só lembrando, Bruno, assim, que a PL a 1179 ela prevê que a variação do dólar, a variação cambial expressamente, não é motivo de aplicação da onerosidade excessiva. Então, esse foi um caso, somente o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, em um momento passado, se utilizaram do mesmo instituto baseado na alteração do dólar. Então, a previsão já está expressa na PL, no artigo 7º, que não serão aplicados, até posso textualmente trazer para você, não consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos do artigo 317, 478, 79 e 80 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Então, há que se ter calma também nos motivos que serão alegados, né? Não vai poder alegar o fator cambial, né? E aonde será que vai ter como alegar, né? A pandemia, mas a pandemia afetou o valor cambial. Então vai ser uma discussão que não tem como fugir, né? Eles estão entreligados em algum momento, né? Então, é assim, a princípio, se aprovado, né, esse projeto de lei está estabelecido, mas tudo é possível e eu considero também que esses fatos estão interligados. Né? Mas nós não temos aí a previsão, na verdade, a vedação é expressa da PL 1179. Exclui totalmente, né? Tendo esse como fato principal, né? Exatamente. Dos dólares. Não, entendi. Professora Flávia, se tiver mais algumas considerações, eu sei que seu tempo já está acabando, que é 30 minutos que nós temos hoje. Se você quiser fazer umas considerações finais para nós, temos 5 minutos. Gostaria de agradecer, eu peço desculpa porque eu tô esses problemas técnicos, né? Eu vou ter corte de luz, deixar claro que a tecnologia, a minha é quase analógica e onde eu moro também não ajuda muito. Estou tendo cortes de luz todo dia. Enfim, esses são os problemas também da vida de professora, que agora a gente tem que fazer tudo por meios eletrônicos, virtuais, né? Só que fica amarrado às questões técnicas e necessidades aí da energia elétrica. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, ressaltar o período somente em São Paulo, a gravidade da pandemia, 2.000 mortes, e dar os parabéns para o setor do agro. Acho que é nesse momento que a gente vê o trabalho, essas pessoas que, da mesma forma que os médicos não estão em casa, né? Totalmente no estado de São Paulo, que é um estado que nesse momento sofre. Eu vejo os meus colegas que trabalham em usinas, estão lá trabalhando, ou seja, ninguém se dando o direito de ficar em casa, colocando o que nós temos hoje como necessidade básica, que é a alimentação. Não só esses que trabalham com alimentação básica, mas sim vocês aí no Mato Grosso, que estão contribuindo a que nós não tenhamos uma crise econômica tão drástica após passada a pandemia. Então, acho que o setor do agro ele é importante no micro, em trazer para nós a alimentação, ou seja, desde aqueles que estão colocando a semente até o que distribui, o feirante que perdeu a feira no estado de São Paulo, está fazendo entregas, tem que se reinventar. Então, assim, a minha solidariedade e os meus parabéns. E quanto a vocês, né, os grandes aí, o Mato Grosso conhecido, que tem pequeno também, né, brincando com... Mas o Mato Grosso que tem mostrado a pujança no setor do agro com as grandes empresas.
né, trazendo aí um aporte que nós vamos precisar, nós precisamos, tem sido o motor nesses últimos, só basta ver o PIB, mas que nesse momento, principalmente, será crucial. Então, Obrigado, meu agradecimento ao Flávia. agro, a vocês. Obrigado, Flávia. Nós que agradecemos bastante essa oportunidade de estar aqui com você, pegando um pouquinho desse seu conhecimento, que eu sei que é vasto e de muita importância para todos nós aqui, no nosso estado de Mato Grosso, que também reflete o agro. Então, seja sempre bem-vinda aqui em Mato Grosso, na Escola Superior de Advocacia, na OAB. Tá? As portas estão sempre abertas para você aqui. Passando isso aí, com certeza, vou estar verificando uma agenda sua para estar trazendo um curso seu para cá. Tá? Certeza, obrigado, Bruno. Vocês são o primeiro da lista. Vamos passar esse período tudo minimamente voltar à normalidade. Esperamos para os próximos tempos. Obrigado, Flávia. E hoje, você falando do agro, hoje nós temos uma live às 18 horas com o ex-ministro e hoje presidente do Grupo Amágico, Blairo Mágico, que ele vai comentar um pouquinho também desse reflexo. Eu falei, puxa, o dia foi perfeito. Falamos um pouquinho do contrato do agro e vamos finalizar como que está ocorrendo na prática com um grande empresário aqui do nosso estado de Mato Grosso, também do Brasil e do mundo. Hoje os reflexos disso daí. Certeza, acho que o Brasil sempre é dependente, mas nesse momento a importância do agro salta aos olhos, principalmente o estado de vocês. Obrigado, Flávio. Parabéns. Uma boa semana. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a presença de todos, finalizando essa outra grande live hoje com a nossa professora, Flávia Trentini. E só chamando a atenção de todos vocês que estão aqui participando, que hoje às 18 horas nós temos outra live com o presidente da Comissão de Direito Internacional, Elvis, e também o nosso ex-ministro, ex-governador, Blairo Maggi, às 18 horas, horário de Mato Grosso. Obrigado, pessoal. Obrigado a presença de João Carlos Brito, meu compadre, brigadão, Cristianinho, minha esposa, Adriane. Obrigado por todos aqui, por estarem assistindo as lives da ESA. Um abraço.